Hoje a gente vai falar sobre algumas dúvidas de pacientes sobre o acompanhamento do fonoaudiólogo em equipe de cirurgia bariátrica. Então, no vídeo anterior, que vai ficar o link para que vocês compartilhem, acessem, né, e que percebam esse encadeamento das informações, tá? Então, no vídeo anterior a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais específico e principalmente falando sobre pesquisa, resultados de pesquisas que já fizemos e que a gente consegue perceber o porquê de realmente ter a necessidade da inserção do fonoaudiólogo em equipe de cirurgia bariátrica. Então, a dúvida antes era: o fonoaudiólogo não atende só voz, né? O fonoaudiólogo não atende só a pessoa com gagueira? E aí a gente já falou no vídeo anterior que não, que a gente tem uma atuação muito mais ampla. Por que esse paciente precisa do fonoaudiólogo para fazer com que haja uma mastigação mais eficiente? Então, dentro dessa condição, eu tentei me pôr no lugar do paciente e perceber qual era a real necessidade do paciente. Então, eu saí em pesquisa, lá na minha primeira pesquisa em 2003, sobre a necessidade. Então, eu elaborei um questionário com algumas perguntas e a pergunta que mais me surpreendeu foi: você mastiga bem? E nesse estudo a gente fez a pesquisa com 100 pacientes que estavam em acompanhamento no Núcleo do Obeso do Ceará. Então eu perguntei para eles: você mastiga bem? O que você acha da sua mastigação? E pasmem, 81% das pessoas, isso quer dizer 81 pessoas das 100 que a gente pesquisou me disseram: não, eu engulo. Então, volto à pergunta: como que alguém pode fazer a cirurgia bariátrica e simplesmente com uma orientação simples no tipo mastigue bem ou mastigue devagar, consegue mastigar bem e mastigar com eficiência diante da cirurgia bariátrica? Então, isso me levou à inquietude e ao questionamento. E fui perceber também o porquê dessas situações de estarem fora do contexto normal das pessoas. Então a gente foi entender esse processo mastigatório de uma forma muito mais aproximada. E isso inclui a mim mesma, né? Então a gente acaba também se auto-percebendo. Será que eu estou fazendo essa mastigação do jeito certo? Posso até dizer para vocês que um paciente uma vez me perguntou, enquanto eu estava orientando essa mastigação, ele soltou o talher, olhou para mim e disse: doutora, mas a senhora mastiga bem? E com isso eu pude responder também de uma forma bem interessante. Eu disse para ele o seguinte: se eu não mastigasse tão bem, ou que pelo menos eu entendesse o processo de uma forma mais aproximada, eu não saberia o que estava acontecendo dentro da sua boca. Então, a ideia realmente é que a gente possa perceber melhor essa mastigação e a gente possa dar essa conduta melhorada para essa pessoa que está buscando esse atendimento. Então, diante dessa necessidade, a gente vai também trazer um outro dado de um outro estudo. Esse estudo é chamado Força de Mordida em Pacientes Candidatos à Gastroplastia. E aí, o que tem a ver a força de mordida, né, com a mastigação? Então, essa força de mordida é o que a gente precisa ter como instrumento para triturar o alimento. E eu preciso ter essa força localizada nos dentes legais para essa função acontecer. Então, o que é uma função legal numa localização ideal? A gente tem esses dentinhos de trás. Bom, só para esclarecimento, a gente tem alguns tipos de dentes na nossa boca. No total temos 32 dentes. Então aqui eu não vou me deter a essa explicação de todos os dentes, os tipos, não. Eu vou trazer uma coisa mais didática e um pouco mais fácil de entender. Então a gente tem na boca o que eu considero dois grupos. Então, atrás a gente tem uns dentes grandes, de uma zona maior, então tem um pilão, vamos dizer assim, que está ali de trás. Então, ali, aquele dentinho, ele tem uma função maior de pilão, que é trituração.
para a gente chama de dentes molares e pré-molares, mas aqui a gente vai chamar dos pilões, certo? E os outros dentes que têm uma configuração mais estreitinha, mais fininha, que nem uma faca. Então, a gente vai chamar esses dentes de facas. Então, eu vou classificar em 2 grupos. O grupo de faca, dentes faca, e o grupo de dentes pilão, tá? Então, aí a gente consegue identificar melhor. Esses dentes pilões estão aqui atrás e esses dentes faquinhas estão aqui na frente. Então, na hora que a gente tem esse processo, o que a gente vai entender nesse estudo? O estudo disse, de 39 pacientes pesquisados, quase 30% desses pacientes apresentou uma força maior aqui na frente do que aqui atrás. Gente, o que é que isso quer dizer? Então, se a gente puder perceber, a força maior de mastigação deve ser encontrada mais aqui atrás, diante dessa musculatura que a gente chama de masseter. É esse mesmo, é esse nome, tá? E a gente também tem uma musculatura de suporte, que é a musculatura temporal, que também trabalha, além de outros, como, já vem mais nome difícil, pterigóideos medial, lateral, tá? De qualquer forma, a gente vai falar do mais simples, tá? A gente vai falar dessa musculatura mais aparente. O masseter, né, que é um par de masseteres do lado direito e do lado esquerdo, e o temporal, que é também outro par de músculos do lado direito e do lado esquerdo, certo? Então, e aí a gente encontra essa força de mordida e a gente fez a medição com uma célulazinha de carga de mordida, com um programazinho de computador. Então a gente conseguiu encontrar esse número de uma forma muito científica para a gente poder chegar aqui e dizer que 30% das pessoas, quase 30% dessas pessoas, elas demonstraram uma força maior de mordida aqui na frente do que aqui atrás. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma parte dessa população estudada morde, mas não mastiga. E se a gente puder observar isso no dia a dia, a gente vai perceber que realmente os alimentos que a gente opta por uma alimentação mais rápida, para a nossa correria do dia a dia, eles realmente são muito mais moles, macios, aí a gente chama outro nome esquisito, né? A gente chama de alimentos obesogênicos, que esses alimentos são mais macios, mais moles, mais molhadinhos, o que necessariamente acaba ajudando uma mastigação mais facilitada. Mas a gente não tem uma musculatura que seja induzida a uma força de eficiência. Já os alimentos de uma composição mais saudável, eles acabam tendo uma resistência maior, uma textura que requer de um pouco mais dessa mastigação. Então, esses alimentos mais saudáveis, eles são mais nutritivos, mas eles também precisam de uma força melhor de mastigação. Então, como é que uma pessoa que tem uma força maior aqui do que aqui, certo? Mais na frente do que aqui atrás. Como é que ela vai conseguir mastigar bem um alimento que seja mais saudável depois da cirurgia bariátrica? Então, se a gente percebe isso, a gente consegue entender que o fonoaudiólogo está nessa equipe para justamente reorganizar essa conduta, esse comportamento mastigatório, para que ele possa tanto trabalhar a musculatura, que essa musculatura da mastigação seja reorganizada de uma forma mais eficiente para a função que é necessária e para o alimento que está ali pedindo uma mastigação mais eficiente. Então, se a gente consegue ter essa conduta de reorganização dessa musculatura e reeducação do comportamento mastigatório, dando consciência para esse paciente da função que ele precisa fazer, então com isso a gente acaba tendo uma consciência melhor e uma alteração do comportamento, mas de acordo com a necessidade e a vontade do paciente, a motivação do próprio paciente de perceber que mastigar corretamente ele vai conseguir, que não é algo tão difícil assim como algumas pessoas acham, tá? Mas que a gente, com esse paciente, com o devido acompanhamento profissional, ele consegue perceber que essa conduta, ela sim pode fazer parte do dia a dia dele. Certo? Então, a gente aqui demonstrou pelo menos 2 resultados de estudos que a gente vai deixar também
o link, né, para as publicações ou o e-mail para contato para quem precisar de ter acesso a esse material, a gente deixa na descrição do vídeo para que a gente possa estar entrando em contato e pessoas que estão interessadas em ter esse material para leitura e para ter mais dúvidas que a gente possa discutir em outros vídeos, a gente fica à disposição, tá certo? Então, mais uma vez solicito aqui que curtam, que compartilhem, né, para que a gente possa realmente fazer desse canal um canal de informação a partir da necessidade de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, agradeço aqui a atenção e esperamos o nosso próximo material. Obrigada! Eu desligo e ele diz assim, é para desligar? É para desligar? Tá, peraí, eu tô desligando. Bom, meu filho, desliga. Obrigada.